Vistos os sintomas mais frequentes, vamos agora comentar a respeito da elaboração diagnóstica no câncer coloretal. Em boa parte dos pacientes portadores de câncer coloretal, não haverá qualquer achado significativo. Eventualmente, poderemos, no entanto, ter massas palpáveis que irão definir a presença de um possível tumor e sua região. Um elemento de grande importância que nós devemos sempre enfatizar ao máximo é o toque retal. A colonoscopia, por certo, é o elemento melhor em termos de diagnóstico do câncer coloretal, podendo ser caracterizada como um padrão ouro. A colonoscopia virtual, ela é realizada através de uma tomografia com a utilização de um software especial que permite que tenhamos imagens como essa. Ainda nos exames radiológicos, poderíamos citar o enema opaco, um exame que teve um grande papel no passado, mas hoje vem perdendo cada vez mais espaço para a colonoscopia. A tomografia, evidentemente, é um exame que apresenta uma enorme importância, não apenas para a visualização do tumor, mas também para a detecção de sua extensão e seu estadiamento intraabdominal, embora possam ter a importante função de detectar a presença de linfonodos ou de metástases hepáticas, por exemplo. Em tumores mais volumosos, temos ainda a importância, a necessidade de avaliação pré-operatória quanto à presença ou não de invasões locais, de maneira a auxiliar na determinação da estratégia cirúrgica. Ainda em relação aos exames de imagem, devemos destacar a ressonância magnética como tendo um papel fundamental hoje no tratamento do câncer de reto. Além da ressonância magnética, não devemos ainda esquecer o papel potencial e real da endossonografia, também no sentido de possibilitar uma melhor delimitação do grau de penetração tumoral. Finalmente, é importante ainda destacar o papel atual e certamente crescente do PET scan, que não apenas busca analisar a morfologia do tecido, mas também a atividade metabólica dos tecidos. Uma vez realizado o diagnóstico do câncer coloretal, entramos agora na importante fase de estadiamento da doença, a fim de determinar a correta estratégia de tratamento. Para isso, utilizamos a classificação TNM, que, como sabemos, busca avaliar a situação do tumor, das possíveis metástases linfonodais e das metástases à distância. Uma vez obtidas as informações necessárias para o estadiamento, vamos então classificar a doença de acordo com estas informações, colocando-a como estágio 1, 2, 3 ou 4. Finalmente, vamos encerrar essa apresentação tecendo alguns comentários sobre um aspecto de grande relevância, que é a prevenção do câncer coloretal. E essa avaliação individual irá seguir alguns parâmetros para que possamos definir qual é o risco de cada indivíduo em particular. Para isso, utilizamos uma classificação em 3 graus, conforme aqui apresentado, em que temos pessoas classificadas como risco médio, risco aumentado ou o alto risco.